Olá, povo de Deus, povo bonito, povo abençoado. Glória a Deus por esse dia maravilhoso, essa tarde assim abençoada. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão para que possamos meditar um pouco. Eu sei, como eu sempre coloco aqui, eu não falo de religião aqui no canal, mas o amor de Deus está no meu para o teu coração. E nessa visão de falar do amor de Deus, onde é que nós encontramos toda essa questão? E que eu sempre falo aqui, a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada, muitas vezes, nós entendemos que ela é difícil de ler, difícil compreender e aplicar em nossa vida. E não é difícil, não. Também não é fácil demais, mas também não é difícil. Tem um escritor chamado Michael Murdock. Ele diz que se você quiser ler e aplicar na sua vida, temos que ler pelo menos 3 a 4 vezes o mesmo texto. Por que isso acontece? Porque quando nós lemos, nós entendemos melhor. Às vezes uma vírgula, às vezes um tio, uma palavra, às vezes um ponto. Tudo, qualquer coisa vai fazer a diferença. Até um tio em cima de uma letra faz a diferença da pronúncia. E como a gente sabe que essas coisas acontecem, quando lemos 1, 2, 3 vezes, entendemos melhor. Mas João, como eu vou ler a Bíblia melhor? E para quê? Vê só, a Bíblia nós temos várias traduções. Nós temos traduções do Novo Mundo, nós temos traduções da NVI, nós temos a King James, nós temos a João Ferreira de Almeida. E outras traduções são 34, se não me engano, são 36 traduções, já beirando as 40 traduções. Mas, no entanto, essas traduções é para que nós possamos compreender melhor o conteúdo da Bíblia. Mas como orar a Bíblia, como ler a Bíblia e para quê? Eu queria trazer hoje alguns textos aqui para a gente podermos entender melhor. Como ler a Bíblia? Leia na Bíblia na expectativa que Deus fala ao nosso coração. Ler a Bíblia com a expectativa que Deus está falando ao nosso coração, como de fato Ele fala. Mas como Deus vai falar ao meu coração assim de imediato? Simples. Veja só, quando nós oramos antes, Senhor, pequena oração, Senhor, que Teu Espírito Santo possa me dar a luz da Tua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. E quem concede essa luz para nós é o Espírito Santo. É quem nos inspira, quem nos dá inspiração, quem nos faz compreender melhor. O salmista Davi orou assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo também 19, 18. Ou seja, é como que muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra e não entendemos, não compreendemos melhor. É como que nossos olhos não conseguissem conectar-se com a nossa mente e compreender o que Deus está falando no nosso coração. Mas antes, oramos por esta palavra, antes de começar a ler um pouco. Depois, aí assim, lemos fazendo pergunta. Como muitos hoje, nós estamos numa era muito evoluída, graças a Deus. Nós temos os coaches, temos pessoas que sempre nos ensinam, até ver na internet também, fazer pergunta. Por quê, o que, quem, como? São perguntas que eles vão fazer, lendo e perguntando. Veja só, o que Deus quer de mim nesse texto? Você lê um texto e faz a pergunta. O que é que essa passagem revela sobre Deus, sobre Jesus, sobre mim e sobre a vontade de Deus? Há aqui alguma ordem para eu obedecer? Alguma promessa da qual deva me apropriar? Como as verdades desse texto podem ser aplicadas à minha vida? São coisas assim que a gente vai trazendo na nossa vida e vai trazendo toda essa questão e Deus vai trabalhando no nosso coração. Ler várias vezes, como falei, é uma das melhores táticas. Eu li o livro de Jonas, para você ter uma ideia. Certa vez eu digo, não, como o livro de Jonas é considerado a chave do ministério de Cristo, eu digo, eu quero entender, compreender melhor.
E eu li durante 30 dias. Todos os dias eu li o livro de Jonas. 1, 2 vezes, 3, quanto eu pudesse. Às vezes eu estava 11 horas, meia-noite, e estava agarrado com o livro e lendo lá, mastigando com o Senhor, eu quero ver. E é interessante, é gostoso. A gente ainda hoje encontra algumas pessoas que pregam o livro de Jonas errado. Por exemplo, só citar um exemplo aqui para você ter ideia o que é você ler. Eu não compreendia, vi muitos pregadores, muitas pessoas falando o seguinte, que Nínive, que Deus tinha feito um milagre, o seguinte, Deus, como está no livro, Deus, ele disse, Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra, leva o evangelho lá. É o evangelho, a palavra de Deus, fala aquelas pessoas. E quando ele se aproximou ali, ele foi até aquele local, ele viu que como era dificultoso falar sobre a palavra de Deus. E no livro de Jonas, diz o seguinte, eu via muita gente falar que Jonas foi para o porto, chegou no porto, ele passou toda aquela tribulação, aí foi jogado no mar, e lá no mar um peixe pegou e trouxe e colocou em Nínive de volta. Eu disse, mas rapaz, coisa interessante. Queridos, eu queria só falar algo para vocês que eu me surpreendi quando eu descobri. Não sei se você que está assistindo, não sei se você sabe. Mas o que eu descobri, quando eu li várias vezes e dei uma estudada sobre o assunto, sobre a questão do livro de Jonas, eu descobri algo tremendo. Que Jonas, na realidade, Jonas realmente, quando nós desobedecemos a Deus, nós não desenvolve. Você vê que um vídeo lá atrás, eu coloquei 15% da população detém a riqueza do mundo, porque muitos deles são ateus, são pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam nos princípios da Bíblia. E esses princípios da Bíblia, que Deus, ele aplica e assim desenvolve. E o livro de Jonas, o interessante que eu achei, que descobri, foi o seguinte, como hoje ainda a gente vê algumas pessoas falando que acontecia isso. Só que Jonas, ele foi para o mar. Ele desceu para Jope, Jope desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão do navio. E quando teve toda a tempestade, todas as questões, ele chegou ali, o capitão do navio chegou para ele e disse, olha, quem é teu Deus? Aí ele disse, o problema aqui é eu. Aí ele é jogado no mar. E quando ele é jogado no mar, outro dia eu faço um vídeo mais detalhado, só para entender melhor. Ele é jogado no mar e um peixe pega Jonas. E ele não leva Jonas para Nínive. O interessante é que sempre é ensinado que leva para Nínive. Só que ele não levou Jonas para Nínive. Ele levou direto para Jope, para o porto. E lá na praia, hoje na praia de Jope, no porto de Jope, tem a imagem de um grande peixe. E esse peixe, ele vomita um homem, que no caso simboliza Jonas. Só que, vê só, se caso isso tivesse acontecido do peixe que levado Jonas até Nínive, o milagre teria sido maior. Aí você diz assim, por que, João? Simples. Lá em Nínive, onde Jonas foi levado a levar a palavra de Deus lá, por ordem do próprio Deus, como profeta, não existia praia, não existia mar. Talvez um riozinho pequeno. Como esse peixe ia sair? Teria que ir voando, correto? Mas ele, ao chegar na praia, ele vomitou Jonas e Jonas foi a pé. E não foi um negócio de 1 hora ou 2 só a pé. Se eu me engano, se eu me falhar a memória, foi 2 dias a pé. Até chegar em Nínive e começar a pregar. Quando ele começou a falar da palavra de Deus, aquela multidão se converteu. Vê como é interessante. Lê um texto várias vezes. Quando nós colocamos esse texto várias vezes, entra na nossa mente, no nosso cognitivo, e também no nosso coração. E começamos a aplicar. Tem um cara bem conhecido no YouTube, chamado Tiago Rocha. Tiago Rocha, ele disse algo que eu achei tremendo. Já havia ouvido, escutado isso há algum tempo, e eu achei muito interessante. Esse livro de Provérbios, se você ler todos os dias, no mínimo que vai acontecer em 5 anos, é você enricar, ficar rico. Aí você diz assim, mas como? Simples. De uma coisa é certa, é conhecimento puro. A Bíblia, amado, é maravilhosa. Por isso que nós, quando começamos, como eu coloquei aqui, nós oramos a Deus, pequena oração.
E quando terminar de ler, oramos a Deus e agradecemos. Beleza? Que Deus te abençoe, te cubra, te bênção, te guarde. Se gostou da mensagem, passa para outras pessoas, manda envia para outras pessoas e dá teu like, teu joinha, que também ajuda, nos ajuda aqui no canal, para que o canal possa propagar e alcançar outras pessoas. Beleza? Que Deus te abençoe. E eu, João Epifânio Neto, que vos falo, me despeço aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beleza? A palavra de Deus é tudo. Ele é o eterno, é a chave de tudo. Beleza? Vamos ler a palavra de Deus que está sendo esquecida. Fiz a pergunta, não houve resposta. A resposta foi poucas, mas aquele que viu o vídeo com a resposta, eu acho que ficou assim, meu Deus, coisa tão simples e muitas vezes parece ser tão difícil. Beleza? Que Deus te abençoe e medita na palavra de Deus. É o manual da minha e da tua vida, para que você possa aprender e crescer cada dia mais. Um abraço, um cheiro no coração. Que Deus te abençoe.